Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de Cavaleiro da Lua, e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? E hoje temos um convidado especial diretamente lá do Sete Jagunços, Pilha de Gibi, do site Arte Final. Eu tô com o Marcos Felipe, ou Marquito, seja muito bem-vindo ao Sofaverso. Opa, Vini, Everton, muito obrigado pelo convite e vamos falar de séries de gibis. E cara, falando de adaptação de gibis, nós temos um especialista para acrescentar, né, não só na série, porque assim, eu, Everton, assim, a gente entende quase nada de HQ, assiste MCU, tal. Ninguém é perfeito, né, ninguém é perfeito. Mas eu sei que o Marquito, nosso querido colega da podosfera, entende muito, tem lá o site, o Arte Final, que ele é um dos membros, né, e tem os seus podcasts sobre história e quadrinhos, não só isso, né, mas também falam basicamente sobre o assunto, que é muito vasto. Então, pra começar, eu quero que você, Marquito, faz todo o jabá possível. Fala dos Sete Jagunços, do Pilha de Gibis, do site, dos seus trabalhos na internet. Só não fala que você participa do Procurando Bitucas, que isso pode queimar. É verdade. Dei membro honorário lá do Procurando Bitucas. Mas, falando do Arte Final, é o artefinalhq.com.br. Lá a gente fala basicamente de histórias em quadrinhos. E o site, na verdade, ele nasceu depois do podcast, né? O Sete Jagunços veio primeiro. E aí o Sete Jagunços já gerou 3 spin-offs, né? Que todos eles estão lá no mesmo feed. Então, quem acessar o site ou procurar aí nos agregadores, vai ter os 4 podcasts, que é o Sete Jagunços, que hoje ele tem uma periodicidade mensal, né? Todo mês a gente escolhe um tema e aí fala um podcast um pouquinho mais longo sobre esse tema. Tem o Pilha de Gibis, que esse é toda semana, toda segunda-feira tá ali no ar, e aí a gente tenta fazer ele um pouquinho mais curto. A gente fala ou de um tema específico, mas bem rapidinho, ou de algum quadrinho que a gente leu esses dias. Tem o Omniverso, que aí são os quadrinhos obscuros que a equipe lá do Arte Final lê. Às vezes você fala que eu sou especialista, mas eu não chego perto do que os caras leem, assim. É umas coisas assim tão obscuras que eu acho que só os 3 leram na vida, né? Normalmente são os 3 que gravam. E agora o nosso filhinho mais novo, que é o Pilha do Aranha, que é um podcast exclusivo do Amigão da Vizinhança. Então a gente fala basicamente sobre quadrinhos e tudo que cerca essa nobre indústria vital. E bem, querendo ou não, acaba caindo também nessas adaptações, né, que estão cada vez mais populares. A gente gravou recentemente um episódio até, que a gente tem o BMF, que é um quadro que a gente escolhe 3 filmes e brinca nesses adjetivos, que a gente gravou de adaptações de filmes de história e quadrinhos, que a gente fugiu dos super-heróis, assim, mais ou menos, porque a gente escolheu o Steel, o Homem de Aço, que é uma coisa bem peculiar. Um clássico daquele. Mas, bem, a gente falou disso e cada vez mais é um tema recorrente, né? E mais uma vez vamos falar de o que deu mais certo em termos de dinheiro, com certeza, que é o MCU, né? Que é o universo cinematográfico da Marvel, as adaptações, e agora a gente tá no universo das séries. E vamos conversar um pouquinho dessa nova, última empreitada da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua, série original do Disney Plus, que teve 6 episódios, começou lá no final de março, dia 30 de março, terminou agora recentemente, no dia 4 de maio. É uma série, assim, baseada nas histórias do Doug Mount. É Doug Mount ou Marquito? Vê se me corrige se eu estiver. Doug Monte e o Don Perlin. Isso, exatamente. Personagem criado lá em 1985, então mais um herói que a Marvel tá trazendo, né? Mais um herói original, trazendo pro seu universo compartilhado. E a série tá disponível lá no Disney Plus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os 6 episódios, sobre o que a gente achou da série em termos geral, desse novo personagem que tá sendo apresentado, como ela se encaixa no MCU. A série, ela tem como showrunner o Jeremy Slater, que é um cara que tá... A
a série mais popular que ele trabalhou também é uma adaptação de HQ, que é The Umbrella Academy, da Netflix, né? Tá chegando na 3ª ou 4ª temporada, então ele é o showrunner daquela série também, ele tem um bom trabalho de produção, mas ele também escreveu a adaptação de Death Note pra Netflix, então também ele tem um pezinho na ruindade. E a série basicamente tem 2 diretores e escritores que estão trabalhando ali, que é o egípcio, né? O Mohamed Diab, que dirige o episódio 1, 3, 5 e 6, e uma dupla que é o Aaron Moorhead e o Justin Benson, que dirigem o episódio 2 e 4. Mas bem, vamos começar do começo, né? Vamos começar com o nosso convidado. Marquito, o que você achou em termos gerais dessa primeira temporada, talvez única, a gente não sabe, de Cavaleiro da Lua? Já pode começar a esculhambar a série agora ou não? Quer deixar pro final? Cara, fique à vontade. O espaço é seu. Cara, eu confesso a você que eu não gostei. Eu tava com uma expectativa muito alta, né, pra série. Aqueles trailers que foram liberados antes de sair, né, a série, o Oscar Isaacs, né, como Cavaleiro da Lua, né, as 2 personas que ele incorpora na série, né, o Mark Spector e o Steve Grant, né, que eu fiquei bastante empolgado com ele, que eu acho ele um excelente ator, mas, cara, pra mim não passou. Eu achei o primeiro episódio fraquinho, mas vou continuar assistindo, vou ver no que vai dar, e aí pra mim a série não pegou. Os últimos episódios, 2 ou 3, da metade pra frente, ele deu uma melhorada, mas assim, não o suficiente pra que me empolgasse mais, assim, assistindo. Eu confesso a vocês que eu assisti essa série meio que com um olho na TV e outro no celular, sabe? Não me empolgou. Eu já adianto que, assim, de todas as séries do MCU, né, isso sem contar, desde que a Marvel assumiu a produção de TV, né, dessas séries que saíram no Disney Plus, pra mim essa é a mais fraquinha até agora. Cara, assim, de modo geral, essa série também ela não me empolgou, sabe? Eu assisti os capítulos e tinha capítulo que eu meio que parava porque tava me dando sono, sabe? Porque pra mim a história tava muito... Ela não tava trazendo alguma coisa que, que legal, eu quero acompanhar essa história, sabe? Eu acho que ela tem coisas positivos. Eu acho que o Oscar Isaac ele manda muito bem na série de modo geral. O Ethan Hawke, eu gosto do Ethan Hawke como ator, eu acho que ele nesse papel ele entrega bem também, sabe? O que eu não curti muito é mais uma questão mesmo da história, que parece que ela quer contar muita coisa em pouco tempo, e também parece que ela quer fazer alguma coisa mais introspectiva e ela não sabe pra que lado ela vai, sabe? Então, e acaba dessa maneira, o foco, que no caso seria o Cavaleiro da Lua e essa persona, assim, o herói, digamos assim, pra mim ele é totalmente apagado. Bem, eu concordo muito com vocês dois também, assim, eu acho que de longe é a série mais fraca que o MCU entregou até aqui, e na verdade, se você parar pra pensar, tá saindo série desde o ano passado, né, começou com WandaVision, Falcão, Loki, o Arif e o Gavião Arqueiro. E, no meu ponto de vista, você já dá pra ver que, tipo, eles entregaram uma das melhores no começo, as melhores séries, depois foi caindo um pouco, assim, o nível das séries. E o problema dessa série, eu não gostei da série, assim, em termos gerais, eu acho que é uma série bagunçada, muito sem objetivo, sabe? Eles não sabem direito como eles querem contar essa história. Ela tem uma vantagem, eles conseguiram primeiro fazer um bom elenco, né, o Oscar Isaac ele entrega muito, isso realmente dá uma animada, né, quando você tem a confirmação que o Oscar Isaac vai ser o protagonista, tem o Ethan Hawke como vilão, dá uma expectativa boa pra série, porque a gente sabe que o potencial que esses atores têm e o que eles entregam, né, e também eles entrando no MCU diretamente num trabalho mais particular ali, de uma série fechada. Tem esse detalhe, né, que é um personagem que a gente não conhece, né, os outros, todas as séries a gente já conhece os personagens, né? Exatamente, tem esse ponto. A primeira realmente original, né? Porque todas as outras eram continuações do que a gente já tinha visto nos filmes, né? Então, essa é a primeira ali, que a série toda, os personagens todos são originais, né? Porque tá certo que a do Gavião Arqueiro tem ali a Kate, né? A Kate Bishop, que é praticamente a protagonista da série. Só que tem o Gavião que participou de todo o MCU, né?
Todas as séries têm isso. Agora, essa é a primeira que é ele mesmo, né? E agora vai ter ainda da Kamala Khan, né? Da Miss Marvel, que também vai ser uma personagem nova, né? E já teve muita mudança, né? Se o Cavaleiro da Lua já teve mudança em relação aos quadrinhos, a da Kamala é que vai ter também, né? Vamos ver se ela pelo menos vai manter a essência da personagem. Então aparentemente vai ter mesmo. Mas isso que vocês levantaram, realmente, é uma série original, era pra ser original, assim, de um personagem novo, com uma história nova. Você pode ver que ela até é meio deslocada do MCU, porque realmente ela não faz essa ponte ou essa conexão direta com os acontecimentos do MCU, então eles apresentam uma história nova. Talvez isso seja um tiro no pé e um problema, porque a Marvel já tá muito condicionada a fazer as coisas 100% relacionadas, e quando você vai pro material original, talvez eles tenham até dificuldade de tentar entender aquilo como produto original. E também tem um ponto, os próprios diretores e principalmente o Mohana Diab e a outra dupla que dirige os episódios, o Benson e o Moorhead, um dos pontos que eles aceitaram dirigir também, além do muito dinheiro que eles devem ter ganhado, né, porque a Marvel não deve pagar mal, é que eles queriam realmente que fosse uma coisa original, sem ter essa relação com o MCU, ou tentar conectar as coisas de muitas formas. E realmente eles não fazem isso aqui, mas eles não fazem um bom trabalho, porque é uma história que não é bem contada. Apesar de ter esses dois atores e outros atores que mandam bem, sim, principalmente o Oscar Isaac, ele brilha assim na série, ele é muito bom, mas dentro de um contexto de roteiro bagunçado, a história é mal contada, assim, às vezes é apressada, às vezes mostram demais o que você não quer ver, e tem um problema técnico mesmo, principalmente de efeitos visuais, de efeitos especiais, de CGI, que é muito gritante, cara. Ela é muito deslocada do que a Marvel já apresentou, tanto nos filmes quanto nas próprias séries que eles lançaram pro Disney Plus. É bem abaixo da média, assim, é bem mal feito. Tem episódios que você fala, nossa, isso aqui tá CW, e olha lá, viu? Talvez CW ainda dá uma batida neles nas séries lá do Flash, das coisas que saem da DC. Mas, assim, isso é muito caído, é muito ruim, na minha opinião. É verdade, tem algumas coisas assim, até porque eles disfarçam muita coisa, porque a série é no escuro, né? A boa parte da série é escura e tal, então acaba dando uma disfarçada, mas mesmo com essa disfarçada tem algumas coisas assim meio gritantes. Sim, até a própria questão de fundo verde, que a Marvel tem lá os seus estúdios de fundo verde, que eles fazem os cenários, né? Até nessa série, tem hora que você fala assim, nossa, mas isso aqui não tá muito... Eu não tô comprando muito esse cenário que eles estão, né? Tipo, eles não estão nesse lugar, eu tô vendo que eles não estão nesse lugar, mas tá gritante que eles não estão. Meio a produção geral, né? Tipo, uma cena, por exemplo, que eu penso assim, que eu me lembro, acho que no terceiro ou quarto episódio que eles vão lá pra tumba lá da Amit e tal. Cara, aquela tumba eu achei muito qualquer coisa, sabe? Parece muito padrãozinho, tumba egípcia, tá ligado? Vamos pegar isso daqui e colocar Chapolin. Chapolin, tá ligado? Assim, eu não sei até que ponto a pandemia atrapalhou a produção também, né? Porque se não toda a série, mas boa parte foi filmada ali, alguns dos momentos mais difíceis da pandemia, né? Mas até que não, sabe por quê? A série foi filmada, pela informação que eu obtive, parece que eu sou um grande jornalista, uma fonte muito, muito, muito difícil encontrar. Informação do Google, que a série foi filmada ali entre abril e outubro do ano passado, então filmaram agora, no final de 2021. Já não tava no auge. Não tava tão fechado, filmaram em Budapeste, Jordânia, Eslovênia e Atlanta, que é aqueles estúdios de fundo verde que eu tô comentando da Marvel. Todo mundo filma em Atlanta, né? Eu acho que o governo de lá deve falar assim, ó, vem pra cá que a gente não só não cobra o imposto, como a gente te dá aqui alguma coisa pra vocês virem pra cá, né? Com certeza, mas sim, algum ponto pode ter atrapalhado ali, mas eu acho que assim, essa coisa técnica mesmo, ela é meio gritante na série, assim, de efeitos, de cenário, de escolhas mesmo, de produção ali dos deuses, do uniforme do Cavaleiro da Lua, assim, que nos trailers realmente tava mais bonito, talvez eles tenham pegado os melhores takes, é uma coisa muito rápida, então você não consegue entender. E também tem uma coisa, acho que foi o Marquito que comentou do trailer, que realmente também me animou bastante, e a série, ela tem uma proposta totalmente diferente do que mais ou menos foi apresentado. Obviamente, eles fazem um trailer que às vezes não tem nada a ver com a série, e criar expectativa é um problema. Só que, realmente, eu não esperava essa vibe mais aventuresca dessa série, principalmente por essa questão que eu acho que eles dosam mal também, que é
tratar o transtorno de identidade do Cavaleiro da Lua, né, do Steve Grant e do Mark Spector, misturado com essa grande aventura, estilo Indiana Jones, que eles queriam colocar. Então eu acho que também é mal dosado na série, e isso dá um desequilíbrio muito grande pra ela ao longo desses 6 episódios, que é um tiro curto, e acaba sendo com muita coisa dentro desses 6 episódios, acaba não funcionando tantas. É engraçado que você fala que achou que tinha muita aventura, eu já acho o contrário, porque assim, é aquela coisa da expectativa de você ver o personagem mais parecido com o que você lê nos quadrinhos na série. Tem uma pegada mística nos quadrinhos, e principalmente nos quadrinhos mais recentes eles exploram muito a questão desse problema mental do Mark Spector com o Steve Grant, né? Eles exploram muito isso. Só que a gente até brincava que o Cavaleiro da Lua, ele é o Batman branco da Marvel. Ele é um lutador urbano, ele é basicamente um lutador, ele não tem poderes gritantes, não tem aquela coisa de um uniforme simbionte que sai do corpo dele, enfim, isso não existe. Então eu achei a série até parada demais, muito focado nessa coisa do problema mental dele e desse misticismo envolvendo os deuses egípcios que a gente não vê tanto nos quadrinhos. Então, você tinha a expectativa de uma série mais, talvez, filosófica ou mais lenta, sem tanta aventura, e eu já queria exatamente o oposto. Entendi. Talvez esse seja o ponto do que você conhece um pouco mais a HQ, e eu não, e pelo que eles venderam da ideia de você entender, né? Eu já li alguma coisa do Cavaleiro da Lua, mas eu não lembro direito. Eu lembro que eles focavam muito mais nesse transtorno de identidade dele. Mas eu achei essa série uma série mal equilibrada nesse ponto. Eu acho que também... então, esse é um dos pontos que eu acho que eu não gostei, é que falta o cara de uniforme lutando, sabe? Na série, pra mim, falta muito. Muito. Eu acho ele aparece muito pouco, né? O Cavaleiro da Lua em si aparece muito pouco. Sim, cara. Eu acho que o fato deles terem escolhido esse CGI pra ser meio que o uniforme dele, talvez tenha prejudicado isso, exatamente isso, sabe? Eles não vão gastar tanto pra ter tanto tempo de tela, ele lutando, sabe? O que eu acho uma besteira do caramba, porque o que eu queria ver era o que eu lembro, assim, também. Eu não li muita coisa do Cavaleiro da Lua, mas o que eu lembro é que ele era um cara que saía na porrada com os caras. Sim, ele é um mercenário, ele é um lutador urbano. Ele como eu falei, ele é o Batman branco da Marvel. Ele é uma cópia do Batman. Ele é basicamente uma cópia do Batman. E bem, já que a gente começou a conversar um pouco, vamos nos aprofundar mais nesse protagonista, né? Nesse novo herói que o MCU trouxe, que é o Cavaleiro da Lua, né? Que é vindo pelo Oscar Isaac. Então aqui a gente tem a dupla persona nele, o Steven Grant, que é um funcionário do Museu de Londres ali, do British Museum. E, bem, é um cara que começa a série ali que já tá questionando a realidade dele, tem uns sonhos estranhos, com divindades egípcias, com cultos e tal, e começa a ter essas viagens aí e conhecer a sua outra persona, que é o Mark Spector, que é um ex-fuzileiro, né, um cara do exército com habilidades especiais. Bem, o Oscar Isaac, ele entrega muito, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do personagem, se gostaram da evolução dele na série, dos acontecimentos na série. Eu sei que tem uma HQ, eu acho que até o Marquito comentou vocês fizeram um especial do Cavaleiro da Lua lá no podcast, sim. Né? E eu escutei esse episódio e, se eu não me engano, é o Jeff Lemire que escreve essa HQ, que eles se baseiam muito aqui na série, principalmente nessa parte de entender o Steven Grant com o Mark Spector. Tem quadros ali que são copiados, né, tal. Na série até tanto fazer essa referência. Mas o que vocês acharam do personagem? O Marquito também falando como adaptação e a gente falando como personagem na série mesmo, dentro desses 6 episódios que são contados. Assim, o Steven Grant e o Mark Spector, o Mark Spector é até bem parecido com o Mark Spector dos quadrinhos, ele também é um mercenário, né? Só que o Steven Grant, nos quadrinhos, ele é um ator, ele mexe com show business, ele é milionário, então quem financia as operações do Cavaleiro da Lua e todos os apetrechos, porque o Cavaleiro da Lua tem um helicóptero, ele tem um parceiro que é o francês, que é meio que o Alfred dele, né? E conserta lá o helicóptero dele, o jato Lua dele lá. Eu particularmente, eu não vi problema nessa adaptação do Steven Grant, né? Ele ser meio que o alívio cômico, ele ser meio bobo ali, ele tá sendo conduzido para aquela história, e a gente vai falar isso mais na frente, a maneira como ele é criado e como o porquê dele ser assim, eu não achei ruim, eu achei até interessante.
mas e o Oscar Isaacs, ele entrega assim, de maneira bárbara, né? Ele não abre a boca, porque ele faz sotaques diferentes, né? Mas ele, sem abrir a boca, você percebe quem ele é, né? Se ele é o Mark Spector ou o Steven Grant, né? E ele, como personagem, na série, o Mark Spector, eu gostei. Eu achei que o Oscar Isaacs faz um belíssimo trabalho ali. Mas, como eu falei, talvez tenha em excesso o Mark Spector e o Steven Grant e menos Cavaleiro da Lua. Eu acho legal isso daí que você falou da questão de você notar quem é quem durante a série, sabe? Você tá assistindo, você sabe, mesmo só no olhar, sem o cara falar nada, quem é quem. De tão bom que eu achei que foi a entrega do Oscar Isaac, né? E eu acho legal, gostei também dos dois personagens. O Steven Grant, naturalmente, ele me irrita como personagem, mas ele... como pessoa, se existisse, né? Ele cumpre o objetivo dele, sabe? E é legal que durante a temporada eles vão usando essa ideia de que cada um tem um tipo de habilidade e que no começo eles vão eles meio que sem querer vão usando cada um a sua habilidade pra no final eles se juntarem e falar e conseguirem usar os dois ao mesmo tempo, né? Então eu acho legal essa guinada que tem na história deles de meio que eles se conciliarem e a surpresa no final, né? Mas de maneira geral a persona deles eu achei interessante. Realmente a parte do Cavaleiro da Lua que falta pra mim também, mais na questão da ação, né? Mas eu acho assim, de personagens agindo assim pra guiar a trama, eu acho que os dois funcionam muito bem, sabe? Eu acho que os melhores momentos da série, na verdade, quando a série sempre dá uma guinada, quando me chamava mais atenção, é quando ela focava no Steve Grant e no Mark Spector em tentar se entender como unidade, né? Como personas. Tá certo que a série do Cavaleiro da Lua eu também esperava que tivesse mais herói de capa batendo nos outros. Mas como o Oscar Isaac é um puta ator, e ele é muito bom realmente, e aqui ele faz um trabalho primoroso, na verdade ele pega... ele é o destaque da série mesmo, porque além de ser o protagonista, aparece bastante, e ele consegue entregar muito bem, principalmente nesses aspectos que vocês falaram, de corporal, de você saber quem é sem precisar falar nada. A série faz esses jogos de reflexo desde o primeiro episódio, né? E são muito bem colocados, assim, tipo, são realmente interessantes quando um tá encarando o outro, conversando com o outro, até eles se unirem. Eu acho que essa jornada deles se entenderem durante a série, ela é muito funcional. O problema, pra mim, da série é quando aparece de fato o Cavaleiro da Lua, porque o Cavaleiro da Lua tem a relação com essa questão dos deuses, dessa mitologia muito maior que eles estão contando, que é uma bagunça completa, assim, na história. E parece que é uma coisa muito menor, e tipo, você nem fala assim, nossa, mas isso aí tá acontecendo mesmo? Será que é tão sério isso como eu tô imaginando? Ou quanto parece? Mas esse não é um parece dos ser, pontos, né? Cara. Esse é um dos pontos da série que me incomoda um pouco, que ao mesmo tempo que eles parecem que querem dar uma grandeza pra isso, como se fosse realmente as outras maior partes do universo da Marvel, sabe? Ao mesmo tempo parece que não tem nenhuma influência, sabe? Parece que é uma coisa bem concentrada, sabe? Eu acho que eles meio que perde qual é a grandeza que vai dar pra isso, sabe? Eu falo, isso depois não, quando a gente entrar mais na história eu vou elaborar isso. Acho que a gente já pode começar, né? Não, o que eu tá querendo falar é mais naquela, por exemplo, na parte que tem a reunião dos deuses lá. E os deuses são praticamente fracos pra caramba, sabe? Porque eles perdem lá pro Avatar, que no caso é o Ethan Hawke lá da Amit, tá ligado? Todos os deuses são muito fracos, tá ligado? Sim, eu acho que não. E no final você vai ver uma batalha gigante entre deuses, tá ligado? Mal grande e tal, os caras mal forte. Aí eu fiquei assim, mano, qual é a grandeza de força desses caras, velho? Pois eu também achei isso meio esquisito, né? Eles estão ali um conselho, eles baniram. Primeiro baniram a Amit, aí depois eles conseguiram banir o Khonshu, mas quando vai lá o Ethan Hawke, ele simplesmente não conseguem conter, né? É esquisito mesmo a participação. E é isso, a Marvel quis fazer dessa série uma coisa mística. Não era assim, não era pra ser assim. E vou te falar, fica até assim, cara, às vezes eu achei meio tosco, assim, sabe, meio vergonha alheia.
aqueles deuses, aqueles poderes. Esses atores que vivem esses avatares, né, que na série tem esses avatares dos deuses antigos, eles são meio ruins também, sabe? Falando assim, fala assim, nossa, esse ator é meio ruim, né? Tipo, meio tosco, sabe? Parece série B, não parece uma produção da Marvel. E assim, tem gente que fala assim, mas a produção da Marvel não é boa, tipo, mas pelo menos tem bons atores, assim, gente que faz um serviço minimamente aceitável, que eu achava que tinha umas coisas bem toscas, né? Tanto dos atores ali, desses coadjuvantes, como dos deuses, das animações, do CGI, quando eles precisavam entregar. Porque é foda, você pensa assim na mitologia, digamos assim, a mitologia egípcia e tal. Lá naqueles deuses lá, quem é, sei lá, o deus Ra lá é um cara, um X, tá ligado? Na mitologia nórdica da Marvel, o Odin é o Anthony Hopkins, tá ligado? É verdade. Se colocar um na frente do outro ali e algum crossover, cara. Fudeu, né? Não vai ter muito o que fazer. Mas, bem, vocês falaram um pouco da Amit, que é outra deusa, né? Outra divindade ali, que tem como seguidor principal o Arthur Harrow, que é o personagem do Ethan Hawke, que é o nosso antagonista da história, né? Essa velha máxima de que a Marvel não entrega bons antagonistas nas suas produções de cinema e de séries. O que vocês acharam do Ethan Hawke, desse personagem que ele vive, o Arthur Harrow? Eu acho que o Ethan Hawke é melhor do que o personagem, assim, ele fez um trabalho muito bom ali, ele era o personagem, ele foi um avatar do Khonshu, né, ele fala que ele se sente meio que traído pelo Khonshu ali, e ele resolve adotar a Amit, né, e tornar o avatar dela. Tanto as cenas do Ethan Hawke como o Arthur Harrow ali procurando o túmulo onde tá escondida lá a estatuazinha da Amit para libertá-la, tal. Como ele interpretando o médico psiquiatra naquele manicômio, ele tá muito bem, né? O Ethan Hawke, ele é um excelente ator. Eu vi entrevistas ele falando que ele se inspirou muito no Rei do Crime, né? Do Vincent D'Onofrio, para poder interpretar esse personagem. E realmente, você vê ali alguma coisa. É claro que o Rei do Crime do Vincent D'Onofrio é muito melhor do que esse Arthur Harrow, mas eu não acho que o que tem de ruim da série não tem a ver com esses dois atores principais. Pelo contrário, né? As séries são ruins, a série é ruim apesar deles, né? Porque eles entregam um bom papel, né? Um bom trabalho ali. Eu particularmente gostei muito do Ethan Hawke como o antagonista dessa série. Cara, o personagem, ele tem um objetivo muito simples, sabe? Então, ele não tem muito uma construção tão grande assim em cima dele. Pelo menos eu não vi, sabe? Eu vi que é um cara que ele tem esse objetivo, ele tem uma rixa com o Khonshu, tem o objetivo de libertar a Amit, e é isso, sabe? O que eu gostei mais foi a parte quando ele é o psiquiatra. Essa parte eu achei muito boa, cara. É legal mesmo, é legal. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando começa a série, eu vi aquela... A primeira cena dele é bem legal, né? Que ele coloca os pés naqueles sapatos com os vidros, né? Você fala, tipo, legal, acho que esse cara vai entregar alguma coisa, né? E essa aura de bondoso, porém cruel, e é um cara que quer levar até o máximo das consequências, o ideal dele, né? Quer despertar Deus e também purificar o mundo de alguma forma. Eu acho interessante. Mas quando eu vi aquela tatuagem se mexendo lá no primeiro episódio, eu já fiquei assim, meio estranho. Ele é meio que um Thanos baixa renda, né? Porque é verdade. Ele é aquela coisa, ele tá julgando as pessoas, ele tá usando o poder da Amit pra julgar as pessoas, a pessoa que tem um potencial pra ser ruim, né? Então, a pessoa ainda não cometeu o mal e ele tá julgando. Não, ele tem potencial pra cometer o mal, então não pode viver, né? É meio que a coisa do Thanos de matar metade da vida do universo, né? Só que é aquela coisa de não escolher, né? De ser uma coisa aleatória. Eu achei ele meio que um Thanos baixa renda nesse sentido. Não, mas é verdade. Tem muito da ideia parecida, com certeza. Aquele conceito de, vou julgar a pessoa antes de ela cometer o crime, né? Era meio essa ideia, né? Não, sim, total. Mas eu gosto, eu acho que o Ethan Hawke entrega muito, principalmente essa parte que o Everton comentou, como ele tá como o doutor, o psiquiatra lá, essas mudanças, ele entrega também, assim como o Oscar Isaac entrega ali, interpretando dois personagens, ele entrega também quando tem essa mudança, as linhas de diálogo dele são muito boas, mas é um papel muito confortável pra ele fazer também, assim, eu acho que é um papel tranquilo pra ele fazer, e como o Marquito falou, realmente, ele entrega muito mais do que o personagem, na verdade, tem pra dar, né, como vilão ou como história que
que tá sendo contada ali. Mas os outros personagens, assim, de personagens principais, assim, que fazem parte ali, sem ser essa dupla do protagonista e do antagonista, a gente tem a Layla, né, que é a ex-esposa do Mark Spector, né, que aparece ali como uma sidekick, como uma colega e depois uma super-heroína, que é vivida pela Mike Calloway. E o que vocês acharam dessa personagem? Que é mais uma personagem nova também, que tá integrando o MCU nesse mundo do Cavaleiro da Lua, né? Que foi criado. Que é uma personagem... Assim, eu já adianto que eu gostei, eu achei legal. Tipo, eu gostei dela, assim, eu gostei da atriz, bastante da atriz, acho que ela entrega bem. Sim, também gostei. Assim, não compromete, ela tem carisma, assim, você vê ela... Principalmente naquele último episódio, né? Quando ela resolve virar a avatar da Tawaret, né? Que é aquela deusa hipopótamo. Achei legal, acho que o nome dela ficou Escaravelho Dourado, alguma coisa assim. Golden Scarabel, alguma coisa assim. Eu li... É Escaravelho Vermelho ou Escaravelho Dourado? É um dos dois. Você tá certo na parte do Escaravelho. Isso é certeza. Eu não lembro dessa personagem existir nos quadrinhos, né? Desse personagem Escaravelho Dourado ou Vermelho. Eu não lembro de existir nos quadrinhos, mas assim, eu achei legal, né? Porque o Mark, ele fala que ele ainda não se livrou do Khonshu, porque o Khonshu fica ameaçando pegar ela, né? Ou pelo menos é o que o Mark acha. Fala assim, eu preciso de um avatar. Se não for você, fica naquela ameaça. Então ele nunca larga o Khonshu, né? Porque ele fica com medo da Layla assumir. E é legal quando ela vai atrás do Khonshu pra poder fala assim, não, eu vou te ajudar, mas eu não vou ser seu avatar. Aí ela lembra da Tawaret, que já tinha oferecido, né? E fala assim, vem cá. Aí é legal a interação das duas. Tem um modelito que vai servir, vai ficar ótimo, não sei o que. Não, mas é só temporário, tal. Então, a gente não sabe até que ponto isso vai ser temporário ou não, né? Vamos ver se vai ter uma segunda temporada ou se vai ter uma participação dos personagens em outra série, outro filme. Sim, a Layla é legal, eu gosto também da personagem. Ela é importante pra demonstrar a ligação do Mark Spector, né? Mostrar a história dele por Steven Grant, né? E também acaba também sendo o interesse amoroso dos dois, né? Do Steven Grant e do Mark Spector, que acaba meio que levando eles também a tomarem algumas decisões, né? Baseado nisso. É um trisal de dois, né? Exatamente. Não estamos na modernidade? Aí, ó. A Marvel fazendo uma pequena menção velada aos trisais. Viu? Vocês estão sendo homenageados aí na série do Cavaleiro da Lua. Esse trisal vai até aumentar depois, né? Posteriormente, mas enfim, depois a gente vai chegar lá. Deve ser muito difícil. As vozes em sua cabeça. Existe caos em você. Abrace a sua loucura. Falando na série mesmo, nos 6 episódios, acontecimentos da série. Eu quero saber assim, primeiro, a gente já falou que foi um consenso de que a série não agradou tanto. Então, o que vocês viram de positivo nesses 6 episódios, momentos que vocês mais gostaram? Você acha que elas começam bem? Eu acho assim, o primeiro episódio ele começa muito bem. Eu gosto do primeiro episódio, assim. Eu acho que ele dá uma boa ideia ali do que pode ser. Apesar de ter umas coisinhas provavelmente técnicas que eu falei assim, puta, isso aí tá meio feio, né? Mas tudo bem, vou levar porque eu achei legal essa ideia, essa confusão, me comprou. Eu acho que ela começa bem, assim, desse primeiro episódio. O que vocês acham do desenvolvimento, principalmente de pontos positivos, assim, que vocês gostaram mais na série? Na história e nos pontos dos episódios, né? Até citando episódios. O que eu gostei mais na série foi o Oscar Isaac, né? Pra mim, a melhor coisa da série é ele. Ele carrega a série nas costas, assim. E em relação aos episódios, eu também concordo contigo. Acho que começou muito bem. Assim, ela, apesar de eu ter falado assim que eu assisti o primeiro episódio, fiquei meio assim, mas o primeiro episódio ele não é ruim, mas talvez a expectativa fosse mais alta, né? É aquela coisa de só chegar no final e você só ter um vislumbre do que é o Cavaleiro da Lua no final. Eu gostei daquele recurso que ele aplica principalmente no começo dos apagões ali do Steven Grant, né? Porque ele tá ali, de repente ele meio que apaga e acorda, tá todo mundo morto ao redor dele, né? E eu gostei desse recurso que a série teve.
de trazer, de não mostrar de cara, né? Quem já conhecia o personagem já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas a maioria das pessoas que não conheciam o personagem ficava naquela coisa, naquela expectativa. Pô, o que foi que aconteceu? Até então, o próprio Steven acha que ele tem um caso grave assim de sonambulismo, né? Tanto é que ele se amarra na cama, né? Pra ele poder não sair, porque aconteceu dele acordar em qualquer outro canto, né? Bem longe de onde deveria estar. Então, esse recurso particular de mostrar esses apagões, ou melhor, de não mostrar esses apagões, eu gostei. Mas aí, ao mesmo tempo, é uma saída assim bem sem vergonha pra poder cortar custo e não mostrar cena de ação, né? Opa, eles vão fazer isso justamente mais pra frente. Mas assim, em relação aos episódios, talvez aquele episódio que se passa todo no manicômio seja um dos melhores, assim, né? Eles descobrindo, a gente acabando descobrindo como que surgiu o Steven Grant, que aí, assim, talvez seja o episódio com menos ação na série toda, mas é onde o Oscar Isaacs mostra todo o talento dele, né? Porque ele, quando você fica mais evidente a transformação dele de um para outro, assim, na mesma tomada, né? Então, pra mim, talvez esse episódio que mostra ali a origem do Steven Grant e eles ali, que passa quase todo no manicômio, pra mim, eu acho que é o meu episódio favorito na série. Eu concordo com você também nisso, cara. É o episódio que pra mim se destaca muito dos outros, muito pela atuação do Oscar Isaac e a parte da história mesmo funciona muito bem. Essa questão da própria história do Mark Spector, de como ele gera o Steven Grant, também é uma coisa que funciona na série. O começo eu acho legal, mas eu fico muito com aquela sensação, nos primeiros capítulos principalmente, você fica falando, pô, como será que vai evoluir isso? Como será que vai ser? Você fica instigado pra saber, mas à medida que vai passando, você não recebe nada, sabe? Parece que é muito pontual as coisas, assim, muito pouco, que você fica ansioso pra ver uma cena de ação grandiosa ou alguma coisa mais impactante e não vem, sabe? Ele só vai chegar realmente nesse capítulo, mas já contando a história do personagem, e eu acho a resolução ruim também. Eu não gosto como funciona. E as cenas de ação em si, apesar de eu querer que tivesse mais cenas de ação, eu não gosto da cena de ação do Cavaleiro da Lua. Eu achei ruim, sabe? Não é bem coreografado, a né? A coreografia em si, exatamente, cara. Sim. Eu acho meio consenso esse episódio. É o quinto episódio, não, o penúltimo episódio da série, que é esse do manicômio, dessa virada. Eu acho que o final do quarto episódio, que eles estão na tumba ali pro final, ele já começa a se resolver um pouco melhor. Mas esse episódio eu acho que é consenso que é o melhor da série, assim. Eu também achei o melhor, assim, muito por ele, muito pelas escolhas estéticas que eles usaram também pra viajar dentro das memórias e dentro dessa mente totalmente quebrada que é do Mark Spector e do Steven Grant, como uma pessoa só, com duas personalidades, e eles se entendendo. Realmente eu acho que é bem funcional, assim, apesar de eu achar bem feio aquele mundo o mundo da Deus Hipopótamo lá, eu acho. Sim. Esse que eu falo que o fundo verde não funciona, ali tá muito feio, o barco, a areia, eu falo, nossa, mas isso aqui tá muito, muito feio, mano, não tá funcionando, mas eles passeando ali, funciona. E como eu falei, eu acho que a série começa bem, esse primeiro episódio eu acho legal sim, te deixa curioso, ele tem esses apagões, como o Marquito falou, e essas escolhas estéticas de ele ver no espelho alguma coisa diferente, de estar com essa sensação que tá louco, dele se transportar pra outro lugar. Eu acho que isso é interessante, funciona bem, mas depois ele vai Cara, eu acho que essa série tem alguns pontos que ela dá uma levantada e depois... por exemplo, quando você avança no terceiro episódio, eu acho que aquela parte que... então eu ia falar isso, cara. A parte que ele tá com o Khonshu mexendo no céu, fazendo aquela... Não, antes disso, o que eu ia falar é essa questão da busca pela tumba lá da Emmett. Porra, podia ser muito mais instigante, sabe? Mas eu achei muito ruim a maneira como eles acharam lá, sabe? Eles chegam lá num colecionador do nada e eles chegam meio escondido, mas se revelam logo pro cara e aquela parte inteira, quando tem
aquele colecionador, pra mim, é a parte horrível da série, sabe? Não faz sentido nenhum. Eles chegam querendo se disfarçar de uma coisa, parece que sem objetivo, mas aí o cara deixa eles entrarem lá de boa e depois fala, não, vocês estão me traindo do nada também, sabe? Aquela parte é muito ruim, muito mal feita, cara. E o colecionador, que é o Gaspar Ulliel, que é o ator francês que acabou falecendo e nem participou das divulgações, né? Ele faleceu pouco recentemente, né? Um pouco antes da série sair. Tem até no final do episódio eles dedicam, né? Dedicam o episódio pra ele, né? Sim. E eu concordo, Everton, realmente essa parte aventuresca, já que você vai colocar, pelo menos faz de uma maneira mais interessante, porque realmente é bem anticlimática. E como eu falei, eu acho que no final desse terceiro episódio, por exemplo, que é o que ele tá com o Khonshu e eles estão mexendo no céu lá, fazendo toda aquela parte. Ali é uma parte de efeito visual que eu achei muito foda, eu achei muito legal eles fazendo tudo aquilo. Eu falei, nossa, esse poder ficou muito legal mesmo, isso aí ficou bonito na tela. Dava pra ver que eles conseguiam fazer algo melhor, hein? Mas posteriormente, depois eu acho que volta a você abaixar o nível. O segundo episódio, por exemplo, bem, as coisas boas dá pra ver que são poucas, né? Porque a gente tá falando as coisas boas, uma coisa ruim. Que eu ia lembrar, que eu ia falar que é uma coisa boa que eu também achei, é o F. Murray Abraham como o Khonshu, cara. Isso é legal. A voz dele combina muito, cara. Sim. Muito boa, aquela cara. Voz grave, né? Aquela voz poderosa, né? Também gostei bastante. Sim, isso é legal. Até no final, assim, nos últimos episódios, eles entregam umas cenas de luta mais legais que deveriam ter mais nos episódios, né? Tipo, eu acho mais legais as cenas que tem de luta, assim, no final. Do último episódio é legal, né? Só que, infelizmente, ali é deixado pra um ponto muito pontual, né? Uma coisa bem pequena dentro da série como um todo, né? Mas bem, como a gente tá falando, né? A série tem muitos baixos, tem muitas coisas ruins, tem vários problemas, assim, né? Como eu falei, é muito anticlimática, assim, toda hora ela cria umas coisas e não resolve bem. O segundo episódio, assim, tem episódios que eu acho, assim, nenhum eu acho, assim, lamentável, pô, sempre tem alguma coisinha que eu falo, pô, isso foi legal, mas o segundo episódio eu achei ele muito ruim, assim, muito ruim. Ele me broxou total, eu até falei, caralho, será que eu vou continuar vendo? Porque quando é o segundo episódio que realmente eles vão mostrar o Cavaleiro da Lua, eu achei tudo muito feio, toda a batalha, toda a parte de mistério, assim, eu realmente achei ruim, assim. Então, é muito aquela questão que o Marquito tá falando, a gente tem a pintura do Cavaleiro da Lua como um herói urbano que que luta contra pessoas, né? Aí você pega o segundo capítulo pra focar nele lutando contra um bicho aleatório, sabe? É meio que anticlimático isso, sabe? Foi no segundo episódio que apareceu a primeira vez o uniforme do Senhor Lua? Sim. Pronto, então eu vou eleger esse também como pior, porque o que fizeram com o Senhor Lua, eu não sei se foi uma forma de... eu acho que não, mas é uma forma de dar uma pisada ainda no Warren Ellis, né, que é o criador desse uniforme, né, na passagem dele pelo título. Warren Ellis, que foi cancelado, né, foi divulgado algumas práticas nem um pouco boas que ele fazia, né? Ele foi acusado de assédio, foi cancelado ali há alguns anos. Foi na passagem dele que foi criado esse personagem, que é sensacional nos quadrinhos. E aqui ele virou alívio cômico, né? Porque é o uniforme do Cavaleiro da Lua, mas com a persona do Steven Grant, né? Então, apesar de achar interessante a maneira que eles resolveram mostrar que as personalidades, que o uniforme reflete a personalidade que tá dominante naquela hora, né? Eu achei interessante essa parte, mas o que eu não gostei foi de usarem justamente o Senhor Lua, que é tão bacana nos quadrinhos. Nossa. E que aqui ficou um alívio cômico. Não, nos cartazes de divulgação da série, tem um pôster dele que é muito foda, que ele tá com a manga arregaçada. Você fala, mano, esse cara aí vai quebrar o pau na série, mano. Ele vai sair na mão. Não, quando eu lembro, vai derrubar geral. Quando saiu o primeiro pôster que confirmou que ia ter o Senhor Lua na série, pô, a galera, assim, o pessoal que curte quadrinhos ficou extasiado, pô, vai ter o Senhor Lua, vai ter o Seu Lua, tal, e virou alívio cômico, tá certo que no final ele mostra ali a habilidade, né, o estilo de luta é diferente, né? Sim, isso foi legal. Isso foi legal, né, ele alternando essas habilidades na mesma luta, né, e eu achei legal isso, falando assim, não, passa, mas se bem que é
esquisito você falar assim, pô, o Steven, ele não sabia fazer nada daquilo, né? Ele naquele outro episódio que ele descobriu que tinha força, ele descobre assim, não, eu sou o Mark, se o Mark faz, eu faço. Mas aquela habilidade toda, tipo, 5 minutos depois, também não faz muito sentido, mas ficou legal de ver. E agora eu realmente não gostei deles terem introduzido o Sr. Lua como um alívio cômico. Um dos poucos quadrinhos que eu li, assim, do Cavaleiro da Lua, você também leu, né, Miss? Que tem uma passagem do Sr. Lua que ele entra, tipo, num edifício e sai batendo em todo mundo, velho. Ele vai subindo uma escada e vai batendo em todo mundo, cara. E é tipo uma sequência que é muito foda num quadrinho. E eu imaginava que ele seria um cara exatamente desse jeito, meio que bem agressivo, sabe, de uma certa maneira. E quando chega, eu meio que dei uma brochada também, principalmente nesse segundo capítulo, cara. O último capítulo ele funciona, eu acho que funciona legal essa troca realmente das personas, né? Eu acho que funciona e tem uma cena de ação que é bem legal, quando ele e a Layla vão lutar lá contra os caras. Eu acho que funciona de uma maneira legal, sabe? Mas também eu acho que é a única cena de ação que funciona na série, sabe? Não, sim, cara, isso é bem complicado. Mas agora, falando de resolução da série, né? Último episódio, Season Final, porque a jornada a gente viu que tem muito mais baixos do que altos. E como vocês acham que a série termina? Termina com algum tipo de esperança? É um episódio fraco, assim como os outros, a maioria que tem altos e baixos. O que vocês acharam desse último episódio? Como a série termina, o que ela entrega nessa temporada? O final, ele tem toda aquela cena de ação, a luta dos humanos, entre aspas, é bacana, né? Tem uma sequência de ação bacana. Aquela luta dos deuses eu achei bem qualquer nota, né? Muito qualquer nota. Reflete a falta de CGI, né? O pouco orçamento para o CGI. Eu achei. Não, o engraçado é quando é que pra nós brasileiros, quando aparece a deusa Amit em persona, é impossível não pensar na Cuca lá do sítio do Pica-Pau. Mano, a gente vê e fala assim, caralho, os caras invocaram a Cuca, mas pra nós, eu sei que é pra nós brasileiros, a culpa é nossa, mas pra gente é muito, e fica muito tipo, a Cuca tá na série da Marvel, velho, o que tá acontecendo? Isso é um crossover que eu não esperava. Ela começar a sambar, né, igual naquele meme, né? Por essa ninguém esperava. Mas assim, cara, realmente, Barbarquito. E assim, agora terminou ali num eu não sei se fui eu que tava vendo também de má vontade, mas termina daquele jeito, você não sabe bem o que é realidade, o que não é, né? O Mark, ele acaba se chegando, conseguindo uma certa harmonia com o Steven, né? Então eles vão saber conviver naquele corpo, e aí acaba com o Khonshu liberando, né, os dois, porque tinha sido a promessa que o Khonshu fez. E aí tem aquela cena pós-crédito que deu um bocadinho de esperança, né, no final, que aquilo dali também é chupado dessa série do Warren Ellis, né, toda aquela sequência ali, a pose do Khonshu dentro do carro, aquilo dali é tirado página a página da história do Warren Ellis, o Cavaleiro da Lua, né, então talvez esse final tenha dado, porque era o que a gente tava esperando, quem curte o quadrinho tava esperando, quando é que o Lockley vai aparecer, quando vai aparecer, tem ainda no episódio do manicômio, né, tem uma parte, ou melhor, no episódio anterior, né, no 4º episódio, quando ele tá ali tentando fugir antes de encontrar com a deusa hipopótamo, você vê que tem um que alguém tá se mexendo dentro de um sarcófago, né, então já imagina que poderia ser o Lockley ali. E teve alguns outros desses apagões que você vê que não é o Mark, aí você fica achando que é o Steven, e aí no último episódio tem esse apagão e nem que é outro negócio anticlimático, né, porque tá ali o Arrow pra matar ele, muito. Aí tem o apagão, tá o Arrow morto, então e não foi nem o Mark e nem o Steven, então não, quem já conhecia já sabia, era o Lockley, que é uma outra personalidade do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, ele é um motorista de táxi nos quadrinhos, né, ele tem os contatos dele no submundo, né? Porque, pra lembrar que ele o Cavaleiro da Lua é um herói em Nova York, naquela Nova York dos anos 70, né? Naquela Nova York barra pesada, né? Na Nova York do Demolidor do Frank Miller. E
E aí finalmente ele aparece, né? E mostra que o Lockley ele é também um avatar do Khonshu. E aí a gente já fica pensando qual seria o uniforme dele como Cavaleiro da Lua, né? Já que cada personalidade tem um uniforme diferente, qual seria o uniforme dele? Vamos ver, né? Se a Marvel vai apostar, vai aparecer numa eventual segunda temporada ou em alguma outra série ou algum outro filme. O tanto que eu assisti um episódio e eu não sabia que tinha cena pós-crédito, né? Não tinha tido nenhuma cena pós-crédito até o último episódio, então eu falei pro Everton, não entendi o que aconteceu, mano. Eu não entendi o que aconteceu dessa batalha final. Vou voltar pra ver. Aí eu vi de novo, ele falou, você assistiu a cena pós-crédito? Eu falei assim, não, tá, então tá explicado. Agora tá explicado. Porque assim, essa questão, a gente fica pensando assim, pô, será que vai ter continuidade? Porque, pelo que dá a entender, a parte do Steven Grant e do Mark Spector meio que foi resolvida. Então eles não têm mais, digamos, o poder do Khonshu, né? Então, o que era muito refletido na série, ela resolveu fazer dessa maneira que eles ganhavam, era como se fosse realmente um uniforme mágico, sabe? Tanto é que várias vezes a Layla fala, né? Ó, invoque o uniforme, exatamente. O uniforme. Aí ele fica mais forte, mais rápido, a prova de bala, né? Acaba se curando mais rápido, né? E agora, com essas personalidades deles meio que sem ligação com o Khonshu, como é que ficaria uma sequência dessa história, sabe? Eles seriam... o Jake Lockley seria... Ele mesmo só seria o Cavaleiro da Lua e os outros não iam agir sem saber, sabe? Eu achei que meio que ficou meio mal resolvida essa história, sabe? Nessa parte eu acho que como eles não sabem Jake Lockley, né? E eu acho que vai ser mais ou menos com o que aconteceu com o Steven, né? O Steven também não sabia do Mark e ele não se tornava o Cavaleiro da Lua. A partir do momento que ele sabia, que ele sabia do Mark e sabia do Khonshu, aí ele se tornou o Senhor Lua, com um uniforme diferente. Talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Eles não sabem que eles ainda têm uma ligação com o Khonshu. O que na verdade vai criar um problema maior, porque vai ser um repeteco de ideia, pô, essa temporada o que a gente trabalhou? A gente trabalhou com o Steve Grant se tornando um só com o Mark Spector, personalidades diferentes, mas que se entendem num corpo só e conseguem conviver com isso, como Cavaleiro da Lua e como pessoa ali física. Se você tiver mais um personagem, então é mais uma trama pra eles resolverem, mais uma personalidade, é mais uma interação, então isso pode dar ruim, sabe? Pode ficar muito confuso e até repetido um parâmetro de história da primeira temporada. Isso se acontecer uma segunda. Mas falando desse episódio final, assim, eu acho o episódio, assim, na maioria do tempo ele bem ruim, porque assim, como eu falei, os efeitos especiais não são bons, né, os CGIs, e aqui esse episódio ele usa muito. E assim, tem coisas que, tipo, cara, a luta deles gigantes, o próprio Cavaleiro da Lua em ação, tem hora que o CGI é bonecão, assim, demais, e chega até a me incomodar. Eu não sou uma pessoa que se incomoda tanto com isso, assim, tipo, se a história estiver boa, ok, mas eu acho que como a história não tá legal, você acaba reparando mais e prestando mais atenção nesses pontos, né, como não tá entregando. Porque a luta dos monstros é ruim, a luta no templo lá, contra os deuses lá, dos avatares, é horroroso. Sabe uma coisa que é muito tosca, mano? Na hora que o Arthur Arrow pega o cajado lá, que ele consegue o poder da Amit, e o cajado faz uma boquinha assim, ó. Sabe quando faz a boquinha assim, ele se transforma e dá uma mordida assim, como se estivesse na ponta? Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, isso tá muito meio Power Rangers. Não tava meio Power Rangers, assim? Tipo, cara, Power Rangers americana, assim, os caras... uns efeitos meio ruins mesmo. E o decorrer do episódio ele não vai me agradando muito, sabe? Tipo, essa resolução que eles resolvem essa ponta. E como eu comentei, como a história mais interessante é o Steve Grant e o Mark Spector se entenderem, e a parte dos deuses do Cavaleiro da Lua é mais chata e é mais mal resolvida, e como é a parte de ação também eles não conseguem entregar, esse último episódio é basicamente focado nisso, né? Então por isso que eu acho que também não me agrada nem um pouco, assim. Apesar do gancho ser interessante, o episódio em si eu acho meio fraco. Acho que é isso, né? Deu pra gente conversar bastante, então vamos finalizar os comentários de Cavaleiro da Lua dando nossa nota, né? De 0 a 10 o quê? Luas. Avatares do Khonshu, tá ligado? Efeitos especiais. Personalidades do Mark Spector, tá ligado? Sim, ótimo. 0 a 10 personalidades distintas, diferentes. Cara, curiosidade, Everton. E pro Marquito também. Não sei se eu já te falei, mas eu fiz um trabalho na pós-graduação sobre transtorno dissociativo de identidade. Foi meu trabalho de conclusão de curso. Então eu sou estudado no assunto. Olha aí. Bem, informação que ninguém tava perguntando, mas eu dei mesmo assim.
Marquito, começa com você de 0 a 10 personalidades distintas. Qual a nota que você dá pra Cavaleiro da Lua, a primeira temporada? Cara, eu vou dar uma nota 6. Mais pelo Oscar Isaacs, né? Porque não pela série em si, mas mais pelo Oscar Isaacs. Eu acho que tem potencial pra ser uma coisa melhor, pra ter uma continuação, uma segunda temporada, ou a participação do personagem em outras produções. Eu acho que tem potencial. Então, dou uma nota 6 pra ele. Everton? Eu vou dar uma nota 5. Eu acho que... Eu não gostei de maneira geral assim, da série, mas eu acho que é um desperdício não ter o Oscar Isaac como esse personagem novamente, sabe? Então eu torço muito pra que volte de alguma forma o Cavaleiro da Lua, principalmente por ele, sabe? E eu acho que ele entrega muito bem no papel do personagem, essa história, essa questão do Mark Spector, do Steven Grant, das múltiplas personalidades, eu acho que funciona legal, mas de maneira geral a produção assim, da série não me agradou muito. E... tem um ponto também que é interessante. Depois de todas as tretas de contrato extenso que a Marvel teve, ela começou a fazer contratos mais curtos, né? E o Oscar Isaac foi um dos primeiros que assinou o contrato pra fazer só uma temporada. Tipo, não assinou o contrato pra fazer mais projetos. E a maioria desses grandes atores que estão entrando agora estão fazendo assim, tipo, eu assino um contrato pra fazer um projeto. Se der tudo errado, beleza, eu não volto. Eu não crio um vínculo muito grande, porque depois dá, tipo, Scarlett Johansson, umas coisas assim, de processo e de problemas que a Marvel vai ter que gastar. Que ela ficou presa a muitos desses atores. Por um tempo, obviamente não deu problema porque eles ganharam muito dinheiro com isso, né, os atores e a Marvel, né, mas os atores estão fazendo esses contratos menores e o Oscar Isaac assinou um contrato só pra fazer essa temporada, então também tem esse ponto, né, que tem que ser conversada pra uma segunda temporada. Mas eu vou ficar entre o Marquito e o Everton, eu vou dar 5,5, uma nota 5,5. Olha porque só, eu comecei falando em esculhambar a série, eu dei a nota mais alta. Você que mais gostou, eu acho que você tá com esperança no coração. Mas assim, eu acho que além das atuações são boas, principalmente o Oscar Isaac, talvez seja uma das melhores atuações individuais de atores, assim, ao longo do MCU, porque realmente precisa de mais coisa, né? Toda essa coisa de transtorno de identidade, problemas mentais e essas patologias, né, psiquiátricas, elas requerem do ator, parece que se o ator for bom, ele consegue entregar sempre papéis memoráveis. Então aqui ele teve que fazer um bom trabalho, fez um bom trabalho, entregou muito bem, os outros atores também mandam muito bem, tirando os coadjuvantes, como eu comentei, os principais, né? Eu acho que a série sim tem boas ideias ali, principalmente do personagem principal, mas assim, de longe é a pior produção em termos técnicos da Marvel, de cinema, de séries, assim, é muito ruim mesmo, assim, CGI dela e as escolhas técnicas de produção. Ela tem uma história muito bagunçada, 6 episódios, assim, eu acho que é pouco, assim, eu acho que até a série poderia ser melhor construída se fosse mais episódios, mas é um padrão também que eles já estão seguindo pra série de TV, então também tem esse ponto, né, que é um tiro mais curto, essas séries da Marvel, então eu acho que ela como série é ruim, né, e eu não conheço as HQs pra falar da adaptação, mas o pouco que o Marquito já trouxe pra gente, dá pra ver que também tem umas escolhas ali que são mais questionáveis de você entender como eles estão fazendo, e também eu não consigo enxergar ela muito se encaixando no MCU, então parece que é uma série meio perdida, não só porque tá apresentando um personagem novo, mas também que eu não tô vendo muito link pra ir pra algum lugar, entendeu? Então eu vou dar essa nota de 5,5. Então, Everton, qual que é a nota do Sofaverso pra Cavaleiro da Lua, primeira temporada? 5,5. Não, essa matemática aí foi difícil. Bem, ouvinte, comenta com a gente o que você achou da primeira temporada de Cavaleiro da Lua. A nossa nota foi 5,5, você concorda com ela, você dá mais, você dá menos. Então vamos pro bloco final. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Vamos começar com o convidado da casa. Marquito, o que você traz pra gente? Eu tava pensando aqui no que eu podia indicar, então eu pensei em indicar um mangá, um anime, que eu sei que vocês gostam muito de anime, já fizeram vários episódios sobre anime, eu acredito que a audiência, vocês também gostam muito. E aí eu vou falar, na verdade, eu não cheguei a assistir ainda o anime, mas porque eu confesso a vocês, eu não tenho muito paciência pra anime, eu prefiro muito mais ler o mangá do que assistir, mas esse é um anime que eu tô doido pra ver, ainda não vi, já olhei aqui, já tô indo atrás pra ver onde tem pra assistir, que é Spy vs Family. Tá saindo agora, né? Agora que a gente tá gravando, acho que saíram 5 episódios, que é a história de um espião, né? Ele tem uma missão a cumprir, e pra cumprir essa missão ele precisa de um filho, que ele precisa se infiltrar numa escola, e ele precisa de um filho pra isso.
Aí ele vai e adota uma menininha, a Ania, que é uma gracinha, fofinha, e só que ele acha que ele sendo um pai solteiro vai chamar muito atenção, que é coisa que ele não quer. Então ele conhece uma garota chamada Ior, solteira também, e faz uma proposta pra ela, né, pra poder casar com ele, porque ele quer dar uma família pra filha. A Ior não sabe que ele é um espião, né? Só que o que acontece? A Ior, ela é uma assassina de aluguel. E o detetive e o espião não sabe que a Ior é uma assassina de aluguel. Então, e os dois não sabem que a filha que ele adota, a Ania, ela tem poderes mentais. Ela consegue ler mentes. Então, ela sabe que a mãe dela, a mãe, entre aspas, dela, é uma assassina. O pai é um espião e eles não sabem que ela consegue ler mentes. E assim, é super divertido. Aqui no Brasil já saíram 9 volumes, salvo engano, do mangá. Tá sendo lançado pela Panini. E saíram, até o momento da gravação desse episódio, saíram 5 episódios. Provavelmente quando for ao ar já vai ter saído mais algum. Desse anime que é muito divertido, Spy vs Family. E essa é a minha indicação. Legal. Muito bom. Eu indiquei faz alguns episódios, cara, e o anime, ele tá sensacional, cara. Eu não li o mangá. É um que eu tô querendo ver, assim, como eu falei, eu não tenho muita paciência pra anime, eu prefiro muito mais ler o mangá. Sim. O mangá é divertidíssimo, e o mangá é tão divertido que me deu vontade de ver o anime. Eu não li o mangá, mas o anime ele já dá pra ver que é muito divertido. A história é muito legal, cara. Eu também gosto pra caramba. Tô gostando pra caramba. Assim. O anime tá saindo pela Crunchyroll, né? Que é um serviço de animes, tá saindo semanalmente lá no serviço da Crunchyroll. E tem muita gente que não lembra, mas o Crunchyroll dá pra assistir de graça, né? Não precisa, se você não tiver assinatura, tem lá a parte com propaganda, mas você consegue assistir lá tranquilamente os episódios. Everton? Cara, eu vou indicar uma série de quadrinhos de HQ que é a Hellblazer Origins, a fase do Jamie Delano, cara. Que eu peguei pra ler, eu comprei faz um bom tempo, sabe? Fui pegar pra ler a série, cara. E é bem interessante, cara. A história do John Constantine é um bagulho muito, muito maluco. Ele é um cuzão gigante, ele é um dos personagens mais filhos da puta que você vai encontrar, mas tem histórias muito interessantes, sabe? Eu acho que é um personagem muito curioso. E essa série do Jamie... Baseado não, né? Que pega a parte do roteiro do Jamie Delano, eu acho que ela é mais da questão da origem lá do próprio Constantine, eu acho que é uma boa porta de entrada. E eu gostei pra caramba, sabe? Eu achei umas histórias muito interessantes. É o princípio do título na Vértigo, né? Ali é um proto-Vértigo, né? O personagem surgiu nas histórias do Monstro do Pântano, do Alan Moore, e aí ele ganhou essa revista mensal e o primeiro roteirista dele foi justamente o Jamie Delano. E aí tem muita gente que gosta muito dessa primeira fase. A gente até já fez também um set jagunço sobre essa fase do Hellblazer Origins, essa fase do Jamie Delano, e logo depois assume o Garth Ennis, né, que pra muitos, eu incluído, é a melhor fase do Constantine, e toda a história da mensal, né, do Hellblazer, que é a fase do Garth Ennis, e é bem bacana mesmo, é bem bacana essas histórias do John Constantine. Legal. Bem, eu vou indicar uma série que eu terminei recentemente, não é uma série nova, mas é uma série que está disponível lá no HBO Max, que é Earthbound and Down, que é uma série que tem ali como produtor executivo o Will Ferrell e o Adam McKay, e é uma série protagonizada e criada também pelo Danny McBride, que é um ator que recentemente está numa série que eu assisti também, que também já indiquei, que é The Right Ones Gemstones, e eu fiquei falando, pô, legal, gostei muito da série, achei muito engraçado, indiquei aqui em algum episódio pra trás, falei, vou assistir a série anterior dele, que também é da HBO, né, que foi ao ar de 2009 a 2013, com 4 temporadas, e essas 4 temporadas estão completas lá no HBO Max, e o Danny McBride, ele vive o Kenny Powers, que é um ex-jogador de beisebol, que teve, assim, sua ascensão e sua fama no auge, e depois de muitos altos e baixos, principalmente baixos, né, que ele gasta todo o dinheiro ali em coisas ilícitas, ele volta pra cidade dele, volta pra casa do irmão dele, pra começar a dar aula no ensino médio de educação física e tentar recuperar a vida dele como jogador, como atleta, como cara famoso e com dinheiro. E, cara, pra quem assistiu os Gemstones e gosta daquele tipo de comédia que eles apresentam ali, que é mais corporal, que é mais de palavrão, que é mais direta, assim, vamos dizer, vai gostar também do Earthbound and Down. É uma série que eu recomendo, achei bem engraçada, vale a pena assistir, certo? Certo. Bem, Marquito, mais uma vez, obrigado pela presença, cara, foi um prazer
acrescentou demais aqui com seu conhecimento da nona arte e também de quadrinhos do personagem, da série. E o papo foi bem legal, cara. Faz a sua despedida, pode fazer o último jabá se quiser, pode falar o que você quer. Pode falar mal da gente também, se quiser, pode falar. Não, eu quero agradecer o convite, é muito legal participar dos podcasts que a gente escuta, né, que a gente admira, a gente consome. Então, quando a gente é convidado para participar desses podcasts, é melhor ainda, né? Então, quero mais uma vez agradecer a você, Vini, você, Everton, pelo convite. E, mais uma vez, deixar aí o recado que, caso vocês queiram ouvir mais sobre quadrinhos, só procurar lá no artefinalhq.com.br, que lá tem um feed para quem quiser escutar os nossos podcasts. Dá para ouvir os podcasts também no site, você consegue ouvir também pelo Spotify, tá em todos os agregadores, e lá também tem bastante texto sobre quadrinhos, se você quiser conhecer um pouquinho mais, se você não conhece, quer conhecer um pouquinho mais, quer se inteirar um pouquinho mais dessa que a gente fala dessa nossa indústria vital, a gente tá lá no artefinalhq.com.br. E é isso, valeu mais uma vez pelo convite. Se você quer saber da onde que a Marvel tira as ideias, da onde a DC tira as ideias, da onde Hollywood tira as ideias, vai lá escutar os Sete Jaguns, Pilha de Gibis e tudo mais, lá que tem muita coisa. Mas, cara, eu vou deixar aqui todos os links de rede social, do podcast do Marquito aqui no post desse episódio. Valeu demais, foi muito da hora. E pra você, ouvinte, continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que a gente derrubou o site, não tem mais site, a gente migrou o feed pro Anchor. Então, você encontra a gente no Anchor agora e também nas plataformas de áudio que você escuta, Spotify, Deezer, Google Podcast, Cashbox, Podcast Addict, iTunes. Onde você procurar o Sofaverso, você vai encontrar. Toda semana tem episódio novo, escuta lá. E se você quiser conversar com a gente, pode mandar um e-mail para podcastsofaverso@gmail.com. Pode procurar a gente nas redes sociais, Instagram Sofaverso, Twitter Sofaverso. A gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no episódio. Se você quiser entrar lá, entra lá, será muito bem-vindo, a gente vai conversar. E Marquito, eu não perguntei, mas tem Instagram, tem Twitter, tem tudo lá do Arte Final, sim, do Gibis, do Sete Jaguns. Nossas redes sociais, todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, @artefinalhq, todos eles. A gente também tem um grupo no Telegram, também tá lá naquele Linktree lá do nosso Twitter, só acessar lá também, tem uma galera batendo papo, bem bacana também. Ah, legal. Mas bem, é isso, galera, a gente se encontra semana que vem pra mais um episódio. Valeu e tchau. Falou. Valeu.